Então nós vamos falar sobre a história de Noé, que realmente é uma história que tem muito a nos ensinar. Da palavra ao propósito, tudo que Noé viveu foi algo muito especial. Então a história de Noé está ali em Gênesis 6, ele foi responsável por criar a arca, né? Que durante o dilúvio, né? Foi a que conseguiu, né? Trazer segurança, né? E preservar a vida dessa família de Noé, que foi considerado justo aos olhos de Deus naquele tempo, enquanto todo o restante, né? Acabou perecendo com o dilúvio e algumas raças e os animais, né? Que Noé trouxe para dentro da arca, cuidou até que as águas baixassem, esses ficaram, né? E o Senhor, no final disso tudo, ele trouxe aliança entre o homem e Deus, que é o arco-íris, confirmando que ele nunca mais faria, né? Os dilúvios acontecer, as águas subirem daquela forma como houve, por causa da aliança que ele fez a Noé, que foi realmente um exemplo para nós de ser fiel no processo. Mas sim, tem falhas de Noé registradas ali sim, por quê? Porque senão você realmente acharia que existe algum alecrim dourado, alguma quarta pessoa da Trindade aqui entre nós hoje, que mesmo tendo um grande propósito, um grande chamado e um coração quebrantado perante o Senhor, não falharia, não pecaria. Todos nós pecamos e todos nós erramos, né? Então, em toda a história de um grande homem de Deus, assim as suas falhas também. Então vamos lá aprender com Noé. E ali em Gênesis 6, a partir do capítulo 9, fala, né? Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo e a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade do mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipestre, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte, enfim, ele vai dando as medidas ali, né, de como fazer. E coloca uma porta na lateral e construa 3 pisos na parte interior e inferior. Ali foram as medidas, né? Presta atenção, em breve cobrirei a terra com um grande dilúvio, que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher e seus filhos e as espécies de animais selvagens e domésticos, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida, um casal de cada espécie de ave, de espécie de animal, e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você, para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Então, olha só a diferenciação de Noé, né? Porque foi um grande desafio, né? Não só a construção da arca em si, mas arrecadar alimento para eles, né? Que são a família, dos filhos, as noras, e também como para todos aqueles animais, né? Você já parou para pensar? Todos aqueles animais se alimentando por aquele tempo todo, né? Que ficou ali, que durou o dilúvio. É muita coisa além da construção da arca, né? E um grande exemplo que Noé nos dá, né, o primeiro exemplo ali, é que ele foi considerado íntegro porque ele andava em comunhão com Deus, né? E eu e você hoje podemos andar em comunhão com Deus. Nós temos um acesso livre a Deus. Nós temos, a partir de Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida, nós não acessamos o Pai a não ser por meio dele, aceitando Jesus na nossa vida e o conhecendo intimamente, nós recebemos o Espírito Santo, que vai sempre testificar e falar do Pai, e falar do Filho a nós, e revelá-los a nós. A gente pode andar em comunhão com Ele todos os dias. A sua palavra é uma carta viva e direcionada para mim e para você. Há particularidades para você que você vai entender que Ele não vai revelar para mim e vice-versa. Então aqui é o nosso manual de vida, por isso que é gravíssimo você não conhecê-la de capa a capa e ficar dependendo só de ouvir falar do que os outros trazem para você. Você com certeza, nesse período que nós estamos passando, de separação, né, realmente de engano, você facilmente vai ser levado por muitos enganos, porque não se aprofundou na verdade da palavra de Deus. Porque você escutou homens que diziam que eu ler a palavra em casa é muito difícil mesmo. O melhor é vir aqui aprender comigo, deixa que eu explico para você. Porque Ele quer somente que você seja fácil de manipular. Então você precisa ler a palavra com o Espírito Santo, convidando o Espírito Santo para ler com você, convidando o Espírito Santo para te instruir, convidando o Espírito Santo para te orientar. E se você ali orando, conversando com o Espírito Santo e lendo a palavra, você ainda não entender alguma passagem, que isso é super normal e acontece com todos nós, você pode anotar, grifar e ficar orando para que o Senhor revele. E também sim, procure os seus pastores, procure pastoras, procure pessoas que você sabe que são de confiança, que tem mais instrução do que você, não aquela pessoa que também não leu, né, a inteira, não conhece a Bíblia inteira e você tá ali querendo instrução de alguém que não sabe nem para si, muitas vezes, né? Então procure pessoas com profundidade na palavra para te instruir, para te auxiliar, porque nós precisamos conhecer a Bíblia de capa a capa. A palavra de Deus, ela é importante. Não se envergonhe, você que descobriu isso agora, você que não que descobriu, mas se alertou para isso agora, porque quando eu fui alertada para isso, eu já tinha alguns anos na caminhada cristã, né? E foi num culto de domingo que o pastor desceu a lenha como ele sempre fazia, como um pai que corrige mesmo, como um pai que traz o que é necessário mesmo, né? E eu ouvi, né? Eu entendi que realmente não fazia sentido eu me intitular cristã sem conhecer a palavra. Eu tava me enganando e a pior mentira é o engano a si mesmo, né? Então, a gente precisa entender a palavra assim. O Espírito Santo é quem revela, é quem traz. Os homens podem nos ajudar, mas eles complementam. Quem traz e quem revela é o Espírito Santo. É dele que você precisa para ler, porque tem muitas pessoas que ele ensinou a ler através da palavra de Deus, revelando a palavra de Deus a essas pessoas analfabetas, que nunca estudaram em algum lugar. Então, o poder do Espírito Santo, ele é ilimitado. As pessoas auxiliam, mas não são a fonte. A fonte é o Senhor, amém?
Então Noé, ele tinha comunhão com Deus, foi isso que fez ele ser considerado íntegro perante ao Senhor, né? Diante daquela geração perversa. Então, por isso que a gente sabe assim, que muitas das vezes áreas da nossa vida que a gente quer mudança, que a gente quer transformação, que a gente não suporta mais, às vezes o que nos falta é conexão com a fonte, com a base, né? Com o Pai mesmo, essa comunhão com o Pai, porque nele nós nutrimos tudo que nós verdadeiramente precisamos, todo o anseio, toda a dificuldade, tudo aquilo que, sabe, que me falta, que eu não acho em mais ninguém, nem no meu cônjuge consegue nutrir e suprir em mim, só o Senhor consegue. Então nós precisamos ter sempre isso em mente. E às vezes quando você volta a se nutrir e suprir na fonte certa, que é Cristo, e no teu relacionamento íntimo com Ele, todas as demais coisas vão se tornando leves, porque delas você não depende mais delas. Elas são complemento na sua vida, né? Então essa é uma dica preciosa para você que quer realmente ter paz de espírito e virar chaves na sua vida. Nós somos supridos somente pelo Senhor. E Noé ali foi considerado íntegro, porque ele tinha comunhão com Deus. E Deus viu naquela época ali, a partir do versículo 11, que aquela geração tinha se corrompido, né? Estava cheia de violência, cheia de maldade, né? E estava corrompida. E olha que interessante, nós, muitas vezes, às vezes a gente não gosta realmente de lidar com a realidade de alguns fatos. Lidar com a realidade de que sim, há pessoas maldosas, há pessoas que realmente estão mal intencionadas, há pessoas às vezes que nem disfarçam, né? O quão desagradável é aquilo que elas carregam e o mal que elas querem provocar aonde vão. Pessoas que não sabem viver com paz, com tranquilidade, com a vida leve, né? E, em consequência, né? Por viver amargurada, viver realmente um olhar para si mesmo de frustração, de maldade, nós ficamos com esse foco, com essa lente de amargura e de mal para os demais. Então, tudo que eu olho no outro, eu olho com essa maldade e essa amargura que está em mim. E isso me chocou muito, isso me chamou muita atenção, porque eu percebi isso, que às vezes a gente realmente está tão amargurado que a gente vê tudo com amargura em volta. A pessoa está falando de uma coisa nada a ver com você, você toma para si como se fosse uma indireta, e você fica assim, mas pensando para analisar bem friamente, não tem nada a ver comigo, por que eu tô levando para o meu pessoal? Entende? Então, quando você quer buscar amargura, rejeição, dor, mágoas que você está carregando dentro de si, você coloca essa lente em você, como aqueles óculos que a gente vai encaixando lentes, dependendo do ambiente que a gente está, e você coloca aquilo e tudo que você vê assim, preenchido com cinza, preenchido com mal, preenchido com amargura, preenchido com indireta, preenchido com coisas que não tem às vezes nada a ver com você. E quem te escuta fica do outro lado pensando assim, nossa, não sabe, não é sobre isso, né? Não é sobre isso, não é bem assim as coisas. Então, o Senhor, quando Ele começa a reparar nesse nível, né, de maldade na nação, a gente tem que entender se o próprio Senhor falou, né? Se o próprio Senhor fala na sua palavra, inclusive, do joio e do trigo, do prudente, do imprudente, isso tudo pessoas da casa, lobo e ovelha, pessoas que estão no nosso meio, pessoas que também vão na igreja, pessoas que também às vezes estão no nosso convívio. Judas fazia parte dos 12 e Jesus o teve como um igual até o final, até que ele fizesse o que ele fez, ele ainda beijou e chamou de amigo. Então o Senhor sabia que existe sim a maldade, o Senhor sabe que existe isso no nosso meio, o ser humano também é assim, então nós muitas vezes temos que nos atentar para essas coisas e sermos realistas, entende? E eu sei que existe na palavra a maldade está nos olhos de quem vê, mas nem sempre é a pessoa procurando maldade. Eu vejo que é como eu disse, essa lente que nós adotamos quando não estamos bem. Mas isso não quer dizer que a pessoa, às vezes, que enxerga a realidade dos fatos, está vendo maldade em tudo, né? Às vezes você precisa parar para ouvir e analisar se realmente aquele fato não é uma realidade, você prefere ignorar, e isso vai te custar lá na frente. Isso vai te custar algo lá na frente. Por quê? Porque assim nós negligenciamos pessoas que nós precisamos nos preservar mais e nós continuamos dando acesso. Ou nós continuamos nos anulando para beneficiar pessoas que o Senhor já mostrou que não é mais. Não faz parte do teu ciclo, não faz parte da tua confiança, não faz parte daquilo que eu tenho para você, por você. E você fica retardando o que o Senhor tem na sua vida porque você não larga essas âncoras. Você prioriza pessoas que não priorizam você. E você acha que o fato é que eu sou diferente, tudo bem? Mas a questão é que o que Ele tem para derramar na minha e na sua vida não vai acontecer enquanto você for negligente, porque essa diferença está simbolizando negligência naquilo que o Senhor disse que tem para você. Que você só vai acessar quando se priorizar. E isso a gente viu na nossa vida, né? Eu falo da nossa experiência. Tudo que eu cito aqui são experiências que nós vivemos. Ano passado nós passamos isso com família e ministério, esse ano nós passamos isso novamente com amigos e ministério, porque pessoas que não são espirituais, não discernem espiritualmente, levam para a alma e fazem um estrago em vidas que o Senhor com certeza vai cobrar. Mas nós seguimos firmes e fiéis com o olhar na palavra, no propósito, na direção de Deus para as nossas vidas. Ainda que nos custe tudo que nos custa, tudo que nos custou, tudo que ainda vai custar. Por quê? Porque nós queremos acessar. Nós todos os dias falamos, Senhor, tem coisas que nós gostaríamos muito que, se possível, o Senhor passasse de nós. Mas nós queremos, contudo, a Tua vontade, não a nossa. Então, não nos permita ser negligentes, não nos permita não acessar aquilo que o Senhor tem para nós. Não permita que a gente se perca em ilusões, em coisas que o Senhor não está. Em mesas, ambientes e pessoas a qual o Senhor não está. Em conexões que o Senhor não fez.
E tudo isso o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos aproximado de pessoas maravilhosas. Nós estamos iniciando algo agora com uma base preciosa. E a gente vê o cuidado de Deus em todas elas, em todos os momentos, em todos os departamentos, em todas as áreas. Então entenda que todas as renúncias e perdas que você fizer não se compara àquilo que o Senhor tem para você. Quando Ele é o nosso sustento, o nosso supridor, a nossa dependência total é nele e não em pessoas, em afinidades, Ele faz coisas extraordinárias. Eu tenho certeza que grandes e mais coisas eu vou testemunhar para vocês até o final do ano, que vai surpreender mesmo, porque o Senhor é esse Deus que surpreende, que faz o extraordinário assim, no de repente, que para quem está vivendo sabe que não é de repente. Mas voltando a Noé tinha comunhão com Deus, por isso que ele foi considerado íntegro, né? O Senhor percebeu ali toda a maldade na humanidade, então, ou seja, detecte, seja realista. Não é que você vai ficar buscando coisas para interpretar mal aquela pessoa, mas não seja ingênuo, não seja negligente com aquilo que Deus está te mostrando. Se Ele está mostrando é porque tem um propósito, e você precisa se atentar a esse propósito, porque você vai precisar romper esses propósitos. Aquilo que Ele te mostra, você vai precisar tomar um posicionamento em favor do Senhor e da sua palavra, para viver o propósito. Por isso que é da palavra o propósito. Quando você recebe a palavra, tem um processo para você passar nesse tempo. E esse processo são isso. Coisas que você gosta, coisas que você depende, coisas que você ama, coisas que você está acostumado, coisas que você vive confortável, coisas e pessoas e ambientes, conexões, lugares que fazem parte do teu ciclo. E nesse processo, para acessar o propósito, depois a palavra liberada sobre você, você vai ter que viver muitas renúncias até lá. Por isso que quando o Senhor mostrar a maldade, as pessoas que não te priorizam, que não se importam, que não estão com você, seja realista para acessar o processo, acessar o propósito, entendeu? Viva o processo de uma forma mais leve quando você encara isso e se posiciona, entende? E o tempo que você vai levar nesse processo aqui, da palavra propósito, é você que vai te dar. As tuas renúncias te dão o nível de acesso no reino, à medida do teu propósito. Você pode acessar apenas uma partezinha dos tornozelos, dos joelhos, da cintura, ou no transbordar do Senhor. Aí é você quem sabe. Mas as respostas somos nós que damos, amém? O Senhor liberou a palavra. Agora isso aqui é conosco, Ele responde respostas, amém? E continuando ali, então ele fala, né, que depois que ele viu toda aquela maldade, ele discerniu aquilo ali, ele diz, né, eu vou realmente destruir tudo, né, eu não quero mais a terra dessa forma, não foi para isso que eu criei a terra, não foi para isso que eu criei todas as coisas. Então eu vou investir em você, na tua família, mas eu tenho uma direção para você construir algo. Eu tenho uma direção para você fazer algo. E aí é que vem a diferença de Noé para nós nos dias de hoje. Porque naquele tempo, a chuva era raridade. E dificilmente Noé ficou calado nesses 100 anos sem compartilhar com ninguém o porquê que ele decidiu fazer uma arca tão grande e começou a estocar tantos alimentos assim. Não é verdade? Pois é, numa época sem geladeira, sem essa micro-ondas, sem essas coisas, como é que ele fazia? Não é verdade? Mas quando o Senhor está no propósito, nós sabemos que há que dá todas as coisas. O maná era diário. Sim, o Senhor fez tantos milagres, o Senhor faz. Mas o que acontece? As pessoas com certeza, quando ele iniciou o projeto da vida dele, o propósito, quando ele começou o processo para acessar o propósito dele, já que estava sendo liberada a palavra, para ele começar esse processo para acessar o propósito. Então, quando ele começou, né, depois da palavra liberada, a produzir esse processo para acessar o propósito, com certeza ele sofreu resistência, ele sofreu chacota, ele sofreu perseguição, ele sofreu dificuldade. Com certeza todos aqueles que estavam lá festando e bagunçando, como são as pessoas perversas, eles não estão contentes apenas na sua perversidade. Eles têm que ainda atrapalhar quem não tem nada a ver com aquilo ali, quem não quer, né, se envolver na perversidade deles, mas eles têm que atacar, desestabilizar e destruir ainda aqueles que estão bem. Aqueles que estão seguindo tranquilos por outro caminho, né? O perverso, ele se alegra, ele celebra, ele se alimenta do mal que ele faz às outras pessoas. Então, com certeza, nesse processo que durou esse tempo todo que durou, porque com certeza Noé teve que lidar com muitos imprevistos, com muitas injustiças, mesmo estando ali fazendo algo que foi o Senhor que declarou. Porque o Senhor não faz a nossa parte, né? O Senhor não faz a nossa parte, assim como Jesus veio e teve uma vida bem difícil, bem simples, bem humilde, ele não nasceu em berço de ouro. Moisés foi mais mimado, teoricamente, né? Em riquezas e bens, em cuidado, do que Jesus. Noé foi parar lá com a filha do rei, né, do rei do Egito. Agora Jesus não, ele veio de um carpinteiro, né, com a sua esposa. Ele veio de uma família simples e humilde. Ele nasceu numa manjedoura, num lugar que fica os animais. Então, ou seja, ele teve, e o Senhor não se meteu naquilo ali. O Senhor não mandou manjares e coisa errada. O Senhor deu com simplicidade, deixou ele passar todo o processo de vida normal, como todos nós, até que se cumprisse o propósito. E o propósito dele era o mais doloroso e difícil de todos, que era a cruz, uma dor insustentável, insuportável para mim e para você, que nós com certeza não aguentaríamos tudo que ele passou. Então, Noé com certeza teve muita dificuldade. Só que você pensa bem, e eu e você? O que você tem feito quando o Senhor te diz claramente assim, ó, Élida, você é uma voz. O teu nome significa Deus sabe. Você é uma voz, né? Você tem esse encargo e esse encargo. Então assim, ó, faz, vai. E aí você começa, mas por que tu isso? Por que tu aquilo? Por que tu aquele outro? Por que tu aquele outro? Você sempre tem que lidar com resistência. Você sempre tem que lidar com julgamentos. Você consegue?
segurar firme, sabe, no cinto, apertar assim, e entender assim, ó, amém, Senhor, eu tô fazendo o que tu falou pra mim fazer, amém, glória a Deus, eu tô aqui, você consegue? Você consegue nesse meio do caminho perder o seu filho? Você consegue nesse meio do caminho não ter uma estrutura que você esperava, tipo, de recursos, de bens, familiares, amigos, parentes, você consegue? Entende? Você entende? Quando você casa, você entende que o seu esposo é uma bênção, que com certeza é o melhor esposo do mundo, é a medida que eu preciso, com tudo aquilo que eu preciso, mas também é uma pessoa totalmente oposta a mim, totalmente diferente de mim, que e ainda tinha um ministério para lidar junto com o casamento, então, ou seja, é bastante coisa para se adaptar, são bastante diferenças para sanar, para se acostumar, para se encaixar. Então você consegue continuar ali, ó, firme, entendendo o teu propósito, entendendo aquilo que você carrega, aquilo que você tem para fazer no reino nos dias de hoje, num dia relativista, onde na rodinha todo mundo vai dizer que não tem problema fazer isso, não tem problema fazer aquilo, porque eu faço mesmo, eu não tô nem aí, e você chegar e ser firme e dizer assim, ó, amém. Mas esses tipos de práticas não agregam ao reino, não agregam na vida de ninguém e não respaldam aquilo que o Senhor fez por nós, não edificam a vida de ninguém. Você com certeza não vai conseguir alcançar pessoas com esse tipo de perfil e testemunho, porque não foi isso que o Senhor nos deixou para fazer, nós temos liberdade para fazer tudo. Mas até o que é lícito não nos convém. Isso são renúncias naturais que fazemos, sem a imposição de homens. Você consegue? Você consegue? É um desafio, não é? É muito desafiador. Por quê? Porque nós temos as nossas limitações, nós temos a nossa necessidade de aceitação, nós temos a necessidade de ter amigos, de ter pessoas, de ser aceito também, de ser uma companhia agradável. E muitas vezes essa questão vai ser desagradável. Vão ser pessoas que vão falar assim, ah, não, fulano não, porque fulano estraga prazer, fulano não curte isso, vai não se recriminar por isso, vai falar aquilo daquele outro. Entende? E às vezes mesmo que você não discrimine, né? Porque eu nunca tratei ninguém mal ou com indiferença que faz coisas que eu não faço, né? Mas a questão é, as próprias pessoas que fazem isso se sentem discriminadas por fazer aquilo que elas no fundo sabem que não deveriam, né? Não é uma coisa que a gente precisa falar. Porque quando você tem o Espírito Santo, a mesma forma que ele toca e fala comigo, ele fala com você também. A questão é que nós vamos apagando o falar do Espírito, nós vamos resistindo ao Espírito naquilo que nos convém, naquilo que a gente não quer ouvir, e depois quando a gente quer se mover no Espírito, nós não nem nos movemos mais, nós falamos sempre na nossa alma do que a gente acha ou espera, porque resistimos tanto em áreas que o Senhor quis tanto nos transformar, que naquilo que a gente gostaria de fazer, de ser usado, a gente não consegue mais. Então Noé é um grande exemplo para nós, de enfrentar nesses dias, principalmente hoje. Se você falar, por exemplo, de coisas bem básicas e simples, crente não bebe. Não, crente não bebe. Cristão, crente eu não digo, porque crente até o diabo é, né? Qualquer um que crer em Deus é crente. Mas um cristão que segue o modelo de Cristo, dificilmente ele se associa à bebida. Por quê? Porque não te dá credibilidade nenhuma estar fazendo aquilo ali, que é a mesma coisa que tá lá fora. Principalmente uma pessoa que vem, se converte, recente, te olha e pensa, tá, mas aqui e ali, então no fim dá no mesmo. A gente sabe a confusão que vai gerar na mente das pessoas e o testemunho confuso que vai gerar no coração das pessoas, mas é uma coisa que é lícita. Não me proíbe, a palavra não me proíbe, mas é o lícito que não me convém. Entende? Mas é uma coisa simples, boba, banal, mas se você se posicionar hoje, você vai ser tido como careta, como radical. Coisas como relacionamento. Ah, não, mas hoje isso aqui não tem nada a ver, capaz. Quem quer virgem hoje em dia? Não, a gente tem que testar, a gente tem que conhecer, a gente tem que... Não é bem assim. Ah, esse negócio de só orar. Oração, gente, não tem contato. É cada um na sua. É orando cada um na sua casa. Porque se você tem contato, se você vê todo dia, se você conversa todo dia, você não tá orando, você tá namorando já e só enfeitou um nome gospel diferente ali pra dar uma tapeada. Mas oração é diferente de namoro, de relacionamento. Entende? Então tem coisas assim que hoje, se você se posiciona da forma correta, você tá errado. Então, Noé é esse exemplo. Esse exemplo de que se Deus te falou algo, se Deus te deu um diferencial para essa geração que está sedenta e precisa realmente da manifestação dos filhos genuínos nesse tempo, e não esse cheio de relativismo para no final eles verem que é tudo a mesma coisa, você precisa se posicionar. Você precisa, mas vai me custar muito, é porque disso eu gosto, daquilo eu também gosto, daquilo lá é difícil, daquilo ali eu não consigo. Deus abriu mão de muito mais. Deus, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, deu o seu único filho para morrer a pior morte de cruz e ainda teve que se afastar dele quando ele carregou os nossos pecados. Mas ele fez. Jesus, sendo Deus e Senhor, também veio em forma de homem, passou todo o processo de uma casa simples, de humildade, todas as necessidades que uma pessoa simples e humilde tem. Então você que sempre teve uma vida humilde e difícil, não venha me dizer que Deus não sabe o que tu tá passando, que Deus não se importa, que Deus isso, que Deus aquilo, porque Jesus nasceu num lugar feito para animais, numa manjedoura. E não é bonitinho como passa nos filmes, não. Então, Jesus sabe, Jesus passou tudo isso e passou para mim e para você, hoje podemos ser filhos, irmãos dele, ele se tornar primogênito de muitos, porque ele era unigênito, ele era o único filho de Deus. E nós de criatura passamos a filhos de Deus. Então ele sofreu muito mais, além da morte de cruz, ele serviu as pessoas, multidões por 3 anos, que depois gritaram, crucifica, depois o rejeitaram. Então se você hoje lida com pessoas que você serviu, que você cuidou, que você amou, que você abraçou, que você investiu e teve que lidar com ingratidão, ou quando tiveram bem saíram fora, te deixaram na mão, Jesus também lidou. Todas as dores que nós passamos hoje, todas o Senhor passou, e não se compara, porque nós, muitas das vezes, provocamos as dores que nós passamos, o Senhor não provocou nada.
Ele foi o único homem que pisou nessa terra que foi santo, 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 sem pecado, sem erro, sem falhas. E ele passou todas as tentações que nós passamos, mas ele é o único em todo o evangelho, em toda a Bíblia, de capa a capa, que veio cumprir o Antigo Testamento. Por isso que é negligência sua não conhecer o Antigo Testamento, porque senão você nem sabe do que ele está cumprindo no Novo. E vem no Novo Testamento a história dele sem uma falha, um pecado, porque ele era perfeito e santo. Mas ele passou tudo que nós passamos e muito, muito, muito mais. A intensidade muito maior, o nível muito hard. Só que ele veio e disse, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, chegou a hora do meu Pai ser glorificado. Por quê? Porque a hora dele era na cruz, não foi quando ele estava pregando as multidões. E mesmo quando ele estava pregando as multidões, ele se retirava de tudo aquilo ali para ir falar com o Pai. Ele não fazia daquilo ali um troféu e ia sedento atrás de mais e mais e mais multidão. Ele só ministrou o tempo que ele deveria ter ministrado, depois ele se isolava e estava com o Pai, e depois foi cumprir o seu propósito, não continuou atrás de multidões. Ele soube o tempo de iniciar e o tempo de parar. Você sabe o tempo de parar também para priorizar outras coisas ou estar com a sua família? Você sabe o tempo, às vezes, até de encerrar o teu ministério, a qual às vezes você começou com mão própria, né, na força do teu braço, e hoje está um peso, um caos, uma luta, e você, por orgulho, não quer fechar as portas, entender que você não foi chamado para isso, que esse não é o teu lugar. A gente sabe, às vezes, a hora de parar. Isso são coisas que só no Senhor nós vamos saber. E Noé foi esse cara. Noé foi o exemplo. Todas as direções que Deus deu para ele seguiu à risca. Então ele não era íntegro só porque ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha comunhão com Deus porque ele era obediente. Ele tinha um coração obediente. E a confiança, a comunhão com Deus, o confiar que Ele controla todas as coisas, sempre cuidou de nós, mesmo nos momentos difíceis, o qual eu nem o conhecia, ele estava lá. Essa comunhão, essa confiança gera essa obediência, gera esse bem-estar mais íntimo do Senhor. Então, Noé fez tudo quanto o Senhor falou, da forma que o Senhor falou, né? Mesmo com toda a resistência externa que ele passou. Então, se você hoje passa as resistências, se você costuma atrelar tudo a Satanás, quando você está passando determinadas situações, sabe que Satanás não é culpado de tudo. Às vezes é você as suas más escolhas, às vezes é você as suas negligências de não ouvir os alertas que Deus dá. Às vezes é o próprio Senhor te espremendo até que você saia do lugar que você tem que sair. Eu vejo por pessoas que eu amo muito, que eu acompanho, e todas as vezes que a gente teve que fazer uma transição foi da mesma forma. O Senhor teve que, Ele sabe como trabalhar com o meu esposo, que tem um tempo diferente do meu, né? Por mais que os que não nos conhecem, né? Aqueles que não têm como discernir mesmo nada espiritualmente, costumam me rotular com coisas que a palavra, que eles entendem, né, de forma distorcida na palavra, como se eu comandasse todas as coisas, mas se eu comandasse o tempo seria diferente, né, o momento de fazer as coisas seria bem diferente, porque eu tenho um tempo bem diferente do meu esposo, então quem convive com nós sabe, e sabe justamente que o meu esposo se moveu em todos os momentos a qual ele tomou a decisão, a qual ele realmente entendeu, a qual o Senhor realmente o convenceu, porque só o Espírito Santo convence, por isso que a palavra diz que a mulher, ela convence o homem sem palavras. Então todas as vezes, sim, eu dava a minha opinião quando eu via algo, quando eu discerni que não estávamos no sistema religioso e precisávamos romper, quando certas situações precisavam mudar, sempre dei minha opinião, mas entendia que depois daquilo o meu papel era orar, porque o meu muito falar ia criar resistência e barreiras entre nós e entre a situação. E dessa forma era o que eu fazia, orava sim ao Senhor e muito, para que todas as coisas acontecessem como deveria acontecer, né? Conforme está na palavra de Deus para as nossas vidas, para que a gente não perdesse o processo a partir da palavra liberada, né? Então o propósito, na verdade, né? Porque nesse processo nós podemos retardar ou adiantar, né? Remir o tempo. Então todas as vezes o Senhor que o convenceu no tempo do Senhor com ele, e às vezes ele espreme e aperta a gente mesmo para que a gente se mova. E no final das contas você tem duas opções: carregar um ranço, né, das pessoas que participaram dessa situação a qual o Senhor apertou para que a gente se movesse, ou entender que elas estavam sendo usadas para isso, usadas para nos impulsionar para o propósito ao qual o Senhor tem para nós. Eu sempre preferi entender dessa forma, que elas realmente estão sendo como ferramentas nas mãos do Senhor, né, para nos impulsionar para aquilo que o Senhor tem para nós. Isso torna nosso dia mais leve, a nossa mente mais leve, o nosso espírito mais leve. Então, dessa forma, a gente consegue viver como a gente está vivendo hoje, né, um novo tempo, um novo desfrutar do Senhor, a casa totalmente nova, o ambiente novo, e é dessa forma. Mas se nós preferimos remoer, né, e criar aquela resistência com as pessoas, de nada vai ser bom, nem para nós e nem para elas, porque nós vamos associar a pessoa àquilo que não é ela que promove, porque, como diz ali, a nossa batalha não são contra pessoas, mas as regiões celestiais. Então, ou seja, é Deus que está no controle. E eu prefiro agradecer todas as prensas que nós passamos para nos impulsionar, por mais dolorosas e vergonhosas que algumas foram, mas foram para honra e glória do nome do Senhor, todas elas, né? Então a gente continua seguindo na bênção do Senhor. Então Noé é uma pessoa que com certeza também preferiu agradecer ao Senhor todas as vezes que alguém foi lá importunar ele, incomodar, atrapalhar a vida e o propósito dele, para entender assim: oh, não, Deus, tu criou essa situação para mim me agilizar, para isso que sair mais rápido, para isso que fazer diferente, para mim fazer assim, para mim fazer assado, do que realmente ficar remoendo fulano, ciclano e beltrano, né? Então, diante das resistências, seja como Noé, não pare, continue focado no processo, continue focado na direção de Deus para aquilo que Ele te chamou para fazer, amém? Isso é um cuidado com a minha e com a sua vida. E então ali, né, terminado esse processo, terminada essa arca, né, o Senhor fez ali, né, eles entraram, enfim, entraram todos os casais, o Senhor fechou a porta, né, e assim foi, né, o Senhor cuidou deles em todos esses tempos, né,
depois ali, eu não lembro aqui agora certinho onde é que tá. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias, então deu 5 meses, né? 5 meses duraram ali o dilúvio, delas começaram a baixar, né? Exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat, que já era um lugar alto, né? 2 meses depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas, então ainda estava alta, né? Foi mais tempo, então. Passado mais 40 dias, ali já tinha dado 7 meses, 8 meses e 10 dias, Noé abriu a janela que havia feito, que daí ele faz da pomba ali, né? Pra ela sair e ver se ela volta. A primeira vez ela voltou, né? Aí eu acho que ali pela segunda vez, aí ela conseguiu voltar, né? Então acho que foi ali mais ou menos um ano, né? Isso, foi mais ou menos um ano, né? Que ela ficou, né? No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou uma cobertura da arca que viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses praticamente passaram, por fim, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Soltem todos os animais. Noé, sua mulher e seus filhos. Isso, eles desembarcaram ali, né? Acho que deu um ano e pouco, né? Imagina, já pensou, é tempo, né? E o incrível aqui é que os animais, eles foram até Noé para entrar na arca, né? Então, para você ver, as coisas de Deus, quando você está alinhado ao propósito, elas irão até você. Elas cooperarão para um bem maior. Você não precisa estar agarrando, pegando, forçando. Não tem aquela pessoa que fica se convidando para pegar, que fica forçando as coisas, que fica querendo lugares, que fica forçando as coisas que você quer viver. Se Deus falou que você vai ministrar, que você vai pregar as nações, que você tem um ministério, que você tem um chamado, as coisas vão acontecer, as coisas virão até você. No início do ministério com meu esposo, enquanto, né, onde nós estávamos, esse sistema que abafa, né, o Senhor me levava a outros lugares. Eu recebia convites para ministrar em outros lugares. Eu nunca pedi nada, eu nunca procurei nada, eu nunca fiz, por mais amizades que eu tinha, eu nunca forcei nenhuma porta, né, mas o Senhor soprava meu nome, o Senhor me levava, o Senhor fazia, né, enfim, então o Senhor é quem sabe de todas as coisas. A gente sabe que quando estamos alinhados com as coisas do Senhor é diferente. Então eu convido você a ter esse discernimento, esse entendimento. Quando o Senhor tem algo, se Ele deu a palavra, Ele vai te dar o propósito. O que você precisa para acessar nesse processo aqui, para amadurecer e chegar aqui, Ele vai prover, Ele vai trazer. Tem coisas que cabem a você, como cortar vínculos, sair de ambientes, fazer renúncias. Isso tudo é autorresponsabilidade e cabe a você fazer. Ele não vai fazer por você. Mas quando você faz, você dá respostas e Ele responde respostas. E Ele traz e te reposiciona naquilo que você precisa. Amém? Então, ali a gente sabe que depois, em seguida, ele vai confirmar a aliança dele com Noé, dizendo que ele nunca mais vai fazer vir as águas novamente. Ele vai dizer ali que o arco-íris é o símbolo no céu que ele vai trazer sempre para mostrar para o homem que há uma aliança entre nós e ele, desde o dilúvio. E até hoje a gente vê o arco-íris, é uma coisa linda. E nesses dias, por isso que eu digo que o exemplo de Noé para nós é infalível, é necessário para esses dias. Por quê? Porque Noé, hoje a comunidade LGBT e tantas outras siglas lá tomaram o ciclo do arco-íris para elas. Né? Mas isso é nosso desde que o mundo é mundo. É a aliança entre Deus e os seus filhos. Ah, você quer dizer que os LGBT não são filhos de Deus enquanto estão nessa prática? Não. Porque a pessoa precisa estar em Cristo. Né? Os filhos de Deus não são todos os seres vivos. Os filhos de Deus são aqueles que aceitaram Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ou seja, não há outro caminho ao único Deus criador de todas essas coisas que deixou o arco-íris como símbolo de aliança entre nós e ele. Existe apenas Cristo, porque ele veio pagar um alto preço que ninguém outro santo, nenhuma outra entidade, nenhuma outra obra criada por homens fez. Apenas Jesus. Ah, mas daí então um homossexual não tem Jesus? Se ele veio, a palavra diz: venha como está. Então você que às vezes está nessa prática, Deus te ama. Você é amado por Deus e por nós. Nós amamos você. A questão é que Deus jamais vai compactuar nem com o meu pecado de mentira, de qualquer outra coisa que eu possa fazer, assim como o seu pecado. Com certeza, todos nós pecamos. Porém, todavia, quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a deixar as práticas que nós tínhamos. Eu tive que deixar as minhas práticas, porque não é porque eu era hétero que eu não tive que deixar. Então não é porque o homossexual que ele não tem que deixar suas práticas. Ambos têm. Então esse que é o ponto. Não se esconda atrás de enfeites que essa geração e de desculpas que essa geração coloca. Porque assim como o hétero tem que deixar a sua imoralidade, as suas práticas pecaminosas, o homossexual também, ponto final. Todos nós somos chamados a renunciar, ser marido e esposa de uma só mulher, de um só homem, e ter a nossa relação de santidade enquanto estamos sozinhos. Porque Deus não se mistura o santo com o profano e ponto final. Ele diz: venha como está, venha até mim, aceite Jesus. E aí começa o seu processo de santificação, como eu tive que começar o meu. E nós vamos ter que sim deixar as práticas antigas, porque isso é uma evidência de transformação, de arrependimento. Senão, a gente só fez uma oração emocionada na igreja, vivemos nas práticas antigas e não acessamos a salvação, não acessamos a vida nova em Cristo. Se você até hoje continua com as práticas antigas, porque você não aceitou a transformação. Então hoje você ainda tem essa oportunidade, porque você ainda está aqui e está respirando. Amanhã o Senhor pode fazer assim, pode ser tarde demais. Então faça enquanto é tempo, mas não brinque com as coisas do Senhor, porque não é porque tem gente que fala que uma vez salvo, sempre salvo, você faz lá uma oraçãozinha meia boca, volta a fazer suas práticas abomináveis aí e acha que realmente tá tudo certo, pode uma oraçãozinha meia boca. Não, não vai.
Nós realmente, essa oração, esse uma vez salvo, sempre salvo, pessoas que foram transformadas, tocadas verdadeiramente a ponto de não suportar, de ter nojo, de não conseguir mais praticar as coisas antigas. Mas essas pessoas também falham, também têm as suas dificuldades e vão continuar o processo de santificação até que ele venha. Mas aquelas que elas chegaram, quando chegaram, elas não continuaram. E todas nós temos práticas grotescas, maiores, pra já deixar ali, pra começar o processo de, sabe, de se despir ali. Então essa é a diferença entre o remorso e o arrependimento. Remorso, tu só vai lá, chora um pouquinho, diz que não quer mais sair com um por final de semana, mas chega no meio da semana, você tá lá sozinho, carente, a pessoa te liga, você faz o quê? Sai de novo. Isso é remorso. Isso você não aceitou e saiu para transformação de vida, não se engane. Agora, transformação, você fazia isso. E ao conhecer Jesus, se aprofundar na palavra, assim como você saía todo final de semana, você agora busca Deus todo final de semana, você não tem esse enfado em estar na igreja, já que antes você saía de segunda a segunda pra bagunça. Você vai na igreja, você participa das coisas da igreja, você não vem pra igreja com essa desculpa de que não precisa estar todo dia enfiado na igreja, já que pra balada nós estávamos todo final de semana, eu mesmo saí de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, entende? Ficava ser segunda e olha lá em casa. Então, se nós fazemos tudo isso para perversidade, para coisas que hoje a gente tem vergonha e gostaria de não ter feito, quanto mais para as coisas do Senhor. E para ter vida em Deus, e para gerar vida nos outros, para gerar testemunho, para gerar transformação, para experimentar muito mais o Pai. A gente faz estar no corpo de Cristo, estar com Ele por amor, para receber muito mais. Então, aos poucos o Senhor vai removendo e vai tirando e vai transformando, e nós vamos deixando, porque quanto mais de nós negamos, quanto mais de nós removemos, mais dele vem, entende? Porque hoje, quando a gente vem, o nosso corpo está cheio de entulho. Nós estamos com aquele braço cheio de coisas na mão. E conforme você vai tirando fora, porque você não quer mais, e você vai se despindo do velho, você vai renunciando que é lícito, que não convém, ele vai enchendo mais. Mas não tem como encher algo que está preso com porcaria, com coisas da vida passada, entende? Por isso que o vinho novo não vem nesse odre velho cheio de porcaria antiga, cheio de práticas antigas. Isso é incoerência, isso é o maior engano, que é o engano de si mesmo, para si mesmo. Então você remove o antigo para receber do velho, você permite se moldar interna primeiro e externamente depois, para que você acesse o novo, entende? Então desse jeito nós temos sim a renovação da nossa mente, nós temos sim a filiação de Deus, e daí sim nós nos tornamos parte da família de Deus. Se não, é apenas um conto, né? uma crença, mas não é uma fé verdadeira, não é uma fé que acessa a salvação e a família de Deus. Então o arco-íris, ele é essa aliança, e hoje você ser firme nisso, o arco-íris é a aliança entre Deus e o homem, é para sofrer resistência mesmo. Mas se você, como Noé, se você aceita o testemunho de Noé e se encorajou, o testemunho corajoso de obediência, de comunhão com Deus que Noé teve, você vai assumir o seu posicionamento perante quem for, amém? E ali depois tem a falha ali, por fim, de Noé, né? Que Noé, quando acabou o dilúvio ali, ele começou a cultivar o solo e plantou uma videira, né? Onde ele acabou, certo dia, bebeu do vinho que ele próprio havia produzido e ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Então, Noé também teve suas falhas. Noé também, né, fez aquilo que não lhe era devido. Porém, né, a gente sabe que isso era necessário estar aqui. Porque senão a gente ia realmente criar uma ilusão na nossa mente de que homens como Noé não tem como existir. Que o modelo de Noé é impossível existir nos dias de hoje. E na verdade não é. Se você tem a mente e o coração obedientes ao Senhor, seja o que Ele te pedir para fazer por essa geração nos dias de hoje, ou para sua própria vida, que pode gerar frutos de pessoas que vão impactar a nação e o reino, você consegue fazer. Mesmo com as suas limitações. Esse é o ponto. E Noé nos traz essa verdade. E em relação ao vinho, já que eu até citei o exemplo da bebida antigamente ali, hoje ainda estava conversando com pastoras, né, amigas, e elas trouxeram isso, né, que naquela época o vinho, além dele ser uma fermentação natural, ele era curativo, né, eles levavam vinho sempre para onde eles fossem, porque como eles andavam a pé, né, a maior parte das vezes, se você se machucava, se acontecia algo, você passava o vinho curava, né, ali desinfeccionava, o vinho tinha essa função curativa também, né, curativa. E outra coisa é que também a água naquela época ela não era filtrada, nem sempre ela era boa, saudável, e o vinho misturado na água, ele purificava, ele tornava a água saudável também, coisa que eu não sabia, vou saber hoje. Então não tem como nós compararmos que nós podemos tomar um vinhozinho que naquela época se bebia, porque isso não faz sentido. O propósito do vinho naquela época era a necessidade de usar para cura. Você estava ruim do estômago, você tomava um cálicezinho ali por causa do poder curativo que ele traria no teu organismo, mas não era encher a cara, eles não viviam embebedados, por isso que isso está tão destacado aqui. Porque ele sim acabou se embebedando. Imagina, todo trabalho, toda coisa, aquele eu mereço, né? Esses dias eu escutei sobre isso. O nosso perigo é essa mania do eu mereço, né? O eu mereço faz esse tipo de besteira, né? Eu achar que eu mereço alguma coisa depois de tudo que eu fiz. Não, nós merecemos Jesus, que já veio por nós, mais nada, né? Mas esse eu mereço, no meio de um grande propósito da parte de Deus, traz uma vergonha dessa pra tua vida. E ali ele se embebedou. Mas não há nenhum registro na história qual eles se embebedaram, em nenhuma vez. Então era uma bebida, um tomar de forma consciente por um propósito necessário. Muitas vezes misturado na água para que ela se tornasse potável. Então não tem desculpas para hoje, porque você tem água filtrada na sua torneira, você às vezes pode até já ter filtro ali nela, ou filtro em casa. Você tem todos os tipos de curativos a seu dispor, você não precisa do vinho para isso. Ou seja, não há desculpas para que a gente associe o vinho aos nossos dias, porque Jesus tinha naquela época, porque isso é engano.
Então, se a sua desculpa era por causa dessas coisas, do exemplo de Jesus, você já desmistificou essa mentira, o Senhor já trouxe, né, à luz esse engano, para que hoje você saiba que isso é te ilícito, mas não te convém você principalmente estar na casa do Senhor, estar fazendo as coisas pro Senhor dessa forma, porque as pessoas não tem como a gente gerar credibilidade associando essas coisas, entende? Então são renúncias que nos cabem fazer naturalmente, ninguém precisa te pedir esse tipo de coisa, né? Mas você sabe o quão isso vai fazer diferença na sua vida. Eu sigo gostando das coisas que eu consumia, mas eu não faço mais por um propósito maior, amém? Para representar e cumprir da melhor forma a minha função no reino, o meu propósito. Por quê? Porque o vinho, ele te tira o senso, né? Ele te tira o bom senso, ele te tira de fazer as coisas direito, de ter uma noção correta e centrada das coisas. Então isso de nada pode dar bom para quem quer cumprir um grande propósito, amém? Espero que essa palavra tenha te edificado, compartilhe com os teus amigos e até o próximo. Deus abençoe.